governo Dilma acabou. Só a presidente é que não sabe que o governo, por incrível que pareça, antes de completar o primeiro trimestre, já não é mais governo. Não é respeitado por ninguém, não tem base no Congresso, não é respeitado pelos empresários, não é respeitado pelo povo. O que aconteceu na última terça-feira em São Paulo com a vaia espontânea, quando ela foi inaugurar uma exposição de material de construção civil, uma coisa tão simples, tão boba, ela acabou sendo vaiada. Vaiada por populares, ninguém pode chamar o encanador, a faxineira que estava lá de elite branca, de olhos azuis, loiro, tal qual disse o ex-presidente Lula. Ali é uma demonstração inequívoca que esse governo perdeu qualquer base de respeitabilidade na sociedade civil e não tem qualquer presença efetiva hoje nos rumos do país. O país está absolutamente à deriva, não há mais governo, o governo acabou, a presidente se esconde da população, ela tem uma espécie de povofobia, que é a doença de se aproximar de qualquer ato público. Certamente, depois do acontecimento aqui de São Paulo, ela vai evitar ainda mais, como já evitava no primeiro bimestre do seu governo, qualquer contato público. Portanto, o que nós estamos assistindo, e o dia 15, no domingo, vai reforçar, é um isolamento a cada dia maior do governo. A questão que se coloca, tendo em vista a gravidade da situação que o país vive, é para onde nós vamos. Uma leitura oposicionista é que deve se deixar sangrar a crise do governo, mas até não se sabe quando. Essa é uma leitura absolutamente equivocada da conjuntura política. O que nós não podemos é deixar o governo não governar, por exemplo, até o final desse ano. Nada disso. Quem vai ser atingido por isso? É o Brasil, são os brasileiros, especialmente os mais pobres. E aí qualquer possibilidade de conserto, por exemplo, no campo da economia, fica cada vez mais difícil. A grande tarefa que se coloca é encurtar o desenvolvimento dessa crise, que ela nos transforma numa lenta agonia que nunca é resolvida. Não dá. No presidencialismo tem de se resolver de outra forma. No caso do parlamentarismo seria simples, teria um voto de censura no parlamento, o gabinete cairia, ou seria uma nova composição partidária, ou seria convocar novas eleições. No presidencialismo, infelizmente, essa solução não pode ser adotada. O mandato da presidente vai até 31 de dezembro de 2018 e o Brasil, certamente, não aguenta Dilma Rousseff até 31 de dezembro de 2018. Portanto, tem de se encontrar uma saída. De um lado, um processo de impeachment que dificilmente seria encaminhado ainda rapidamente no primeiro semestre, tendo em vista a conjugação de forças, e eu digo dificilmente, tendo em vista a conjuntura de hoje, porque ninguém sabe o que vai ocorrer amanhã. Basta ver o grave depoimento dado por Pedro Barusco na última terça-feira tal, né? Pode ser que tenha depoimentos tão bombásticos ou mais graves que aquele e que envolvam diretamente essa coligação que estava no poder, especialmente o Partido dos Trabalhadores. Mas nessa conjuntura, o impeachment pode ser solicitado, inclusive pode ser feita a solicitação por qualquer cidadão, mas a grande questão é que até o momento essa não é uma questão central colocada. Evidentemente que é um pedido das ruas, mas entre o pedido das ruas e abrir um processo de impeachment e chegar ao final do processo, você tem um longo tempo. A questão que pode encurtar para o Brasil essa crise terrível, que terá efeitos econômicos, já tem em 2015, continuará tendo em 2016, é encurtar essa crise. E o único meio de encurtar é o quê? É a presidente tomar uma decisão de grandeza. E qual é a decisão de grandeza que eu já apresentei a ela? Eu acho que essa me parece que é a solução mais curta e melhor para ela e melhor para o Brasil. É renúncia. Não é possível, não há mais governo. A presidente não governa. O que ela encaminha ao Congresso Nacional dificilmente será aprovado qualquer medida, por mais simples e óbvia que seja. Ela não tem mais base no Senado e não tem mais base na Câmara. Portanto, em meio a essa situação, com reflexos econômicos e sociais, e teremos muita turbulência, o melhor caminho é ela, por vontade própria, já que é um ato pessoal, renunciar à presidência da República, porque ela vai ser abandonada, inclusive pelo seu criador. Né? O seu criador já lavou as mãos, imputa a ela todos os problemas e todos os acertos a ele. Portanto, numa situação dessa, o caminho, senhora presidente, é renunciar à presidência da República, tendo em vista que aí é possível encontrar uma solução no campo político, uma nova base de sustentação e encontrar uma saída para a grave crise econômica que o país vive. Senhora presidente, a senhora tem de entender que hoje o seu governo não existe mais, só a senhora imagina que governa, a senhora não governa mais nada, nem consegue governar o próprio Palácio do Planalto, a sede do Executivo Nacional. Senhora presidente, faça um ato de grandeza, renuncie à presidência da República.